Oi gente, tudo bem? Sou Thalita Lombardi, fundadora do Workstars. Estamos aqui hoje para mais um capítulo do WTVcast. Gente, bem-vindos. Estamos aqui com o Mário, nosso nerdzinho, o Eric e a Carol. A gente vai falar hoje sobre SEO, para você que está começando uma empresa, para você que quer profissionalizar ainda mais o seu negócio. Mas eu vou te dar uns dados aí de o que significa isso. Então vamos lá. Vai. Então eu vou aprender. O Google possui a participação no mercado de 97,33% só aqui no Brasil. Porém, 75% das páginas procuradas e pesquisadas, ninguém passa da primeira página. E empresas B2B geram 2 vezes mais leads e conseguem muito mais negócios se você estiver na primeira página do Google. Outra notícia muito importante, 80% das pessoas que pesquisam no Google ignoram os links patrocinados. Então a gente vai discutir com 2 pessoas que entendem. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada ao Eric pelo convite. Obrigada a vocês também por aceitarem a indicação. Com certeza. Deixa eu ver. Eu sou a Carolina Pérez, sou jornalista, trabalho com Digital PR, Link Building, SEO, whatever. Vamos entender todos esses termos, né? Daqui a pouco a gente começa pra ela. Acho que vai fazer aí mais de 12 anos, né? Foi em 2009, conta aí. 2009 até 2020 A gente é humana. Dá 13 já, 13 anos. 13 anos trabalhando com essa área de marketing digital. E hoje a gente vai discutir muito sobre isso e eu espero que toda a informação ou qualquer coisa que eu passar aqui seja muito útil para vocês que estão ouvindo aí do outro lado. E, consequentemente, vamos aprender juntos também. Obrigado pelo convite, nossa, uma honra estar aqui, prazer imenso, muito legal. Meu nome é Eric Casagrande, trabalho com marketing digital, com brand marketing da marca da SEMrush aqui no Brasil. Pra quem não conhece, a SEMrush é uma plataforma de marketing digital que ajuda quem quer trabalhar com isso a executar essas estratégias no mercado digital de forma mais direta, a colocar essas empresas, esses sites na primeira página do Google. E aí, claro, a gente vai contar com profissionais assim como a Carol, como vocês, para fazer esse trabalho e colocar aí esses seus sites, suas empresas na primeira página. Mário Aguilar, aquele seu amigo nerdzinho do canal Workstar, seu quadro predileto Tech News. Acompanhe sempre lá. Olha só. GLAD International Education. E isso aqui é pra gente entender tudo que a Carol falou. Vocês entenderam? PR, Branding News, SEO, Search Engine Optimization. Você precisa estudar na GLAD International Education. Muito bom. Mas hoje a gente vai explicar tudo, né? É bom. Vamos deixar claro. Vamos tentar explicar o que a gente conseguir de forma básica, mas ao mesmo tempo a gente pode dar uma aprofundada aqui, outra ali. Não é demais, porque né, a gente tem que saber que tem uma galera em casa que quer ver outras coisas também. Mas vamos lá, eu quero saber como começou tudo. Como vocês entraram nesse mundo de marketing digital? Normalmente a pessoa cai de paraquedas. Mas é engraçado que eles não sabem, né? Que eles estão sentados na mesa com 2 jornalistas, né? É verdade. Eu não sei, daqui a pouco vai trocar o papel de entrevista. Mas tu ainda é jornalista? Eu me sinto como jornalista. Já trocaram, né? Mas vamos voltar aqui, vai, Carol. Se apresenta. Quer entrevistar a gente? Não. Eu não sou jornalista ainda. Eu comecei como jornalista, trabalhei 5 anos como jornalismo e caí no marketing digital nessa ponte entre o jornalismo para marketing de conteúdo. Sim. Que é super natural que aconteça isso, porque tu acaba tendo uma habilidade para escrever e conseguir informações, e o marketing de conteúdo, tem as técnicas de SEO, de marketing, que a gente pode conversar, mas tem uma essência atrás disso, que é a entrega de informação. Não importa se é para marketing, se é para jornal, você precisa entregar informação para o usuário. Então o jornalismo ajudou um pouco disso, de você conseguir essas informações. Aí entrei no marketing de conteúdo, relacionamentos, marketing de influenciadores, marketing de afiliados, e agora estou com a SEMrush, já faz 2 anos, cuidando de brand marketing, de posicionamento de marca, estratégia, localização dessas estratégias. Então a ponte foi essa. Marketing de afiliados, tu já ficou rico, né? Eu não, né? Eu trabalhei para alguém, né? Bom, eu sou jornalista, aí eu nunca trabalhei com jornalismo. O meu sonho, na verdade, era cobrir as guerras. Tipo, Afeganistão, essas coisas, eu durava, assim, sabe? Eu quero muito fazer isso, e aí eu ficava ensandecida com isso. Aí terminei a faculdade e fui ser assessora de imprensa. Não deu, né? Tipo, já dizia Cartola, que muda o moinho. E aí eu trabalhava numa agência, e nessa agência eu trabalhava fazendo conteúdo para redes sociais. E aí eu ia ser demitida, porque eu era naquela época, né? Hoje não mais, mas naquela época eu era muito caruda, muito bricona. E aí eu batia de frente com todo mundo. E aí o chefe falou... Só que aí tem um cara que é igualzinho eu,
Felipe Bazon. Ah, E ele trabalhava também nessa agência. Ele falou assim, não, vamos demitir ela não, porque eu preciso de uma jornalista aqui para fazer link building, que é um braço do SEO, que você trabalha ali com aquela parte mais off-page, que é o que chamamos, né? Então, assim, eu não trabalho com a parte técnica do desenvolvimento, da otimização do page, eu vou atrás de assessoria de imprensa mesmo, só que no foco digital. E aí, o Felipe Bazon me pegou, me ensinou que era, o que era, né, link building, só que ele era muito impaciente pra me ensinar a fazer eu chorar um dia assim, outro também. Aí um cara... Tipo, bullying. Aí, mas maravilhoso. Até hoje, a gente trabalha juntos até hoje, né? Então ao longo você deu certo, né? Deu certo. Com o tempo, assim, depois de 13 anos, eu aprendi a responder ao tudo. Mas antes, não. E aí tinha um cara chamado Cláudio, que esse cara, assim, me ensinou tudo, assim, tipo, absolutamente tudo que eu sei, onde é que eu procurava, as coisas que eu fazia. E, infelizmente, ele cometeu suicídio. Eita. E aí eu fiquei com aquilo, tipo, de, cara, eu tenho que ser melhor ou tão boa quanto ele pra honrar o cara que ele foi aqui. Porque realmente ele foi um dos caras que eu conheci, assim, que ele mais conhecia SEO e tudo mais. E depois foi virando uma paixão também. Aí, tipo, a gente foi criando coisas novas, tendo novas ideias, trazendo novidades, né, lá de fora pra cá, pro Brasil. Porque a Red Hog Digital, que hoje é uma agência do Felipe Bazon, ela é, na verdade, do Reino Unido. E a gente trouxe ela pra cá com todo aquele processo de evolução e do que tem lá fora hoje em dia. Pra gente, a gente não deixa nada a desejar com relação ao Digital PR Link Building, por exemplo. O que eu acho legal dessa ponto que a Carol trouxe, que a gente fala muito do mercado internacional, dos Estados Unidos, sobre marketing digital, tecnologia, mas eu acho que o Brasil está crescendo muito nesse sentido e tem ótimos profissionais. A Carol é um ótimo exemplo disso, assim, de que traz e são vanguarda nesse sentido de coisas legais sendo feitas e desenvolvidas aqui, empresas brasileiras sendo referências de projetos de marketing digital e de SEO. Isso é muito bacana. A gente está gerando conteúdo e desenvolvendo a internet nesse sentido muito legal. Acho que é bem bacana. Sim, sim. Obviamente vocês entendem super. Eu queria pedir um minutinho só para você ajudar a dizer o que é o SEO e o tal link building, porque senão o pessoal tá com o Google correndo na mão, assistindo a gente, procurando o que é isso. Esperar sem saber o que é. E é isso que é SEO. É isso que é SEO. É o que você vai encontrar. É o que você tá fazendo. Você vai encontrar, exatamente. Vai lá. Você não tá fazendo, você tá com uma dúvida, né, do que é link building, você vai colocar lá no Google o que é link building. Aí vai aparecer um conteúdo escrito pela Carol lá na Red Hog. É verdade. Mas é isso aí, o SEO, Search Engine Optimization, otimização para os mecanismos de pesquisa como o Google, Bing, entre outros. E ele trabalha para fazer com que a gente consiga atender, nós, sites ou produtos ou serviços, atender uma busca que o usuário faz nesses mecanismos de pesquisa. Então aí você vai fazer algumas técnicas muito focadas no usuário, principalmente, porque o Google acaba sendo uma representação disso, para conseguir aparecer e atender essa pergunta que o usuário faz. Acho que é essa a ideia, a gente conseguir ajudar as pessoas que estão lá pesquisando. Se você ajuda com boa informação e com boa experiência, você vai chegar lá nas primeiras posições. E qual que é o objetivo do Google, né? Quando a gente pensa, o Google é uma empresa da Alphabet. O objetivo... A internet surgiu, na verdade, o Google surgiu para organizar todos os conteúdos que existiam ali. Sim. E aí, as palavras-chave surgiram justamente desses conteúdos que eram acadêmicos e que você colocava as keywords ali dos seus abstracts para poder subir os seus trabalhos, enfim. Então, nesse processo, o Google ele entendeu como ele organizaria esses sites para, no momento de uma busca, ele ofertar para o usuário, que somos nós, a melhor resposta para aquela pergunta. Perfeito. Dentro desse universo, ele tem um guideline com mais de 275 páginas, que ele atualiza aquilo ali quase que diariamente. Meu Deus. Que ele está dizendo para nós, SEOs e profissionais que trabalham com esse universo, o que o usuário quer consumir. Com este processo evolutivo, hoje a gente divide o SEO em 6 vertentes principais, que é a parte da performance de um site, a parte da otimização no page, a parte do conteúdo, né, do content marketing, que é essencial, a parte do digital PR, que também é indispensável, que é o link building, na verdade é a evolução do link building, e a parte do monitoramento. Esses são os 6 pilares que a gente trabalha, principalmente lá dentro da Red Hog, é uma coisa que a gente fomenta no mercado. E aí dentro desse universo, o Google ele tem diversos robozinhos, que a gente chama de bots. Google Bots. Exato. Spiders.
Também. E esses bots, eles vão entrando ali no seu site para entender o que o seu site... qual que é o objetivo daquele site, o que ele fala, sobre o que ele está falando. Isso a gente chama de algoritmo. Eu acho que o termo legal é rastreiam o seu site, né? Exato. Aí ele rastreia o site. Uma vez que ele rastreou o seu site, ele indexa. O que é indexar? Aquele site passa a existir para o mundo. Se ele não indexar, para o mundo gente também. Porque se o Google não indexa o seu site, ele não existe. Sim. Por exemplo, eu faço um site e aí o Google não indexou, você nunca vai poder achar. E aí ele classifica dentro de uma série de janelinhas ali. Eu quero ver hoje sobre metaverso, vou procurar no Google. Aí ele abre a caixinha do metaverso, tem lá uma série de sites falando sobre isso, mas qual é o conteúdo que vai ofertar a melhor resposta para quando alguém pergunta sobre o que é metaverso? É esse blog XPTO? É esse site não sei o quê? E ele faz tudo isso por meio desses bots. E uma coisa interessante é que 15% das buscas feitas diariamente no Google nunca foram feitas antes. Inéditas. São inéditas, ele não sabe. Então, por isso que ele criou uma série de processos, que é o que a gente chama hoje em dia de Root Brain, Machine Learning, para ele começar a interpretar aquela busca. Sim. Porque antes ele fazia assim, o que é metaverso? E aí, se você digitasse alguma palavra errada, ou se você digitasse tudo colado sem espaço, ele não te dava resposta. Hoje ele já dá, porque ele interpreta aquilo. Ele até fala assim, você quis dizer isso aqui? Ele completa pra você. Completa lá pra você, porque aí ele vai já te sugestões pesquisadas. Exatamente. Só que para um site ser o primeiro na resposta do Google para determinado conteúdo, ele precisa estar otimizado. É aí que entra todo o nosso trabalho de otimização dentro do site, com conteúdo, com toda aquela questão mais técnica de URLs, arquitetura. Hoje a gente está falando bastante de Core Web Vitals, que é uma outra questão. Esse eu não conheço. Performance, né? Performance do site, experiência do usuário. Experiência do usuário, porque o Google ele quer que o cara tenha a melhor experiência quando ele entrar no seu site, ponto. Sim. E você se vire para isso. Então, seu site tem que... Isso no mobile, né? Seu site tem que se carregar rápido, tem que ter texto rápido, tem que ter informação rápida, assim. E esse rápido não é, não faz parte do nosso sentido, assim. É milésimos de segundo. Sim, sim. E aí, hoje, o nosso grande desafio como SEO é utilizar o site para Core Web Vitals. Pra deixar. Principalmente e-commerce, né? E é onde tem muito negócio, né? Os e-commerce são... Tem loja, tem fotos, são sites pesados, geralmente. Então. E como é que funciona? Falando só porque a Carol comentou do e-commerce. Hoje, celular, né? Celular, e às vezes tu tá querendo fazer uma compra, uma coisa rápida, tu tá no 4G, 5G ainda. Mas, enfim, tem que ser ainda, não gastar tanto. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O site tem que ser eficiente para você conseguir acessar e fazer aquela compra ali. E tem que performar naquela internet limitada, naquele acesso que tem. Então, veio todas essas técnicas que a Carol trouxe para permitir isso, para uma boa experiência para o usuário. O que eu costumo comentar é que a gente fala assim, não, tem que ter, o Google quer uma experiência do usuário, ele deu atualizou algumas diretrizes no ano passado, mas se você está indo correr atrás do que o Google está dizendo, você já, ok, legal, mas você já está um pouco atrasado, porque o Google está repassando algo que já viu antes, né? Que é uma experiência do usuário. Então, é sempre aquela ideia de você olha para como o usuário se comporta, usa dados, faz pesquisa, usa algumas plataformas para encontrar essas informações, entender como seu cliente se comporta na internet e tenta atender isso. Esse é o primeiro passo. Porque se você está fazendo isso, vai ser muito mais fácil de você se adequar a qualquer diretriz que o Google impor ou sugerir. Porque você já está atendendo o usuário. O Google vai querer entregar, como a Carol falou, a melhor experiência para o usuário. O usuário dele é aquele que vai lá, o que é link building no Google. Sim. Uma coisa interessante que vocês falaram, essa questão dele querer se antecipar, o machine learning. Machine learning, quando eu faço alguns SEOs pro YouTube, que é o que eu entendo mais, tem palavra-chave que ele ranqueia muito rápido, eu vejo que não existe essa palavra-chave ainda. Então, eu acho que ele gosta também quando a gente... A palavra-chave é link build, mas a gente escreve de alguma forma que nunca tinha sido escrita antes ou poucas vezes. Então ele já te ranqueia muito rápido também. Sim. Então eu acho que o testar com plataformas, né? A gente também usa plataformas para isso. Aí você começa a descobrir outras palavras que podem começar a ser descobertas também. Então acho que uma coisa muito legal pra galera que tá de casa é não vai na palavra-chave que todo mundo vai. Eu acho que isso é uma das coisas que vocês ajudam. Se você quiser otimizar seu site, né? Sim. Quando imagina, se a gente colocar startup pra gente. Nossa, nunca. Nunca vai aparecer. É uma técnica, né, que é conhecida, foco palavras-chave de cauda longa. Isso. Palavras long tail. Cauda longa são palavras com mais de um termo, mais de 2 ou 3 termos, na verdade, 4, 5 termos.
E por que elas são tão interessantes? Porque elas representam uma busca mais específica por parte do usuário. Nichado, né? Mais qualificado. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente falou aí o que é SEO e tal, mas ok, para que isso serve no fim das contas, né? A gente tem um site, tem um projeto, e o que você quer? Você quer gerar tráfego, gerar leads, gerar negócios, e você pode fazer isso em diversos canais de marketing digital. Pode botar lá anúncios no Google, show, mas a maioria dos usuários, como o Mário trouxe no início, vai preferir os links que não são nos anúncios. Os orgânicos, né? E esses são os links orgânicos. E o SEO vai ajudar nesse canal, no canal de tráfego orgânico, que ele gera um engajamento mais fácil com o usuário, porque ele está respondendo essa dúvida, essa pesquisa mais intencional do usuário, por informação, por detalhes. Exatamente. Só respondendo a última pergunta do meu amigo Mário. Quer link building? Não precisa. Já vai sair a piada. O link building é assim, os bots do Google lá, os spiders ou os rares, whatever, seja o que for, o Google ele funciona por links. Então o site ele vai vendo que tem um link aqui que trata sobre lasanha. Aí aqui tem outro site que fala, faça um melhor molho. E tem um link que vem pra cá. Fica com fome, assim. Desculpa. E tem um link que vem pra cá. Só tem água. Tem cerveja. E tem um link que vem pra cá que fala sobre, tipo, como combinar vinho com lasanha. Assim. Então ele vai rastreando isso por meio dos links. É por aí que ele rastreia e que ele classifica um site. Então o link building é justamente isso. Só que eu posso fazer diversos links dentro do meu site, que é o que a gente chama de link interno, que é quando eu linko uma página para outra, um texto do blog aí eu boto lá para minha home, algo assim. Agora, o link building mesmo é o que eu faço fora do meu site. Então eu entro em contato com blogs, com portais de nicho ali, eu tenho um cliente que, sei lá, tem um detetive particular, esse é meu cliente, um dos meus clientes. E aí eu entro em sites ali, por exemplo, de comportamento feminino para falar sobre traição. E aí tem ali um sem querer assim, tem muitas mulheres que recorrem a um detetive particular e ali eu boto um link pro site do meu cliente. Esse link é como se fosse um voto. Sim. Né? E esse voto, quanto mais links o site tem, mais o Google entende que este site é relevante para aquele segmento, para aquele conteúdo. Só que o link building, assim como o SEO, ele sofreu muita mudança. Porque existem os espertinhos que querem burlar as regras do Google. É o que a gente chama de black hat. E link building, de verdade, sinceramente, ele é uma estratégia grey hat, né? Que a gente chama white hat, que são otimizações bonitinhas, grey hat, que é mais ou menos ali, o black hat, que é o pior de tudo. Mas eu me perdi. Vou fazer uma treta agora, nesse momento. Não, mas deixa esse me perdi, que foi muito legal. Vai ficar. Mas eu tô lembrando de uma coisa, que tem um grupo do E-Commerce Brasil, que eu faço parte ainda, o de providers. E eu falei lá, galera, eu preciso de achar outros portais pra eu fazer troca de link. Não, troca de link não, amiga. Cuidado. Não é troca de link. Fazer isso aí, vou dar textos nossos, não é isso? Sim, mas aí troca de link é quando você... Site da E-Commerce Brasil. Aí você vai lá no blog do SEMrush e fala, SEMrush, coloca aqui esse link pra mim. Aí o SEMrush fala, coloco, querida. Não, mas eu queria mandar o texto pra ele, fazer o guest post. Guest post. Não, eu queria fazer uma troca de guest posts. Eu queria abrir pra galera mandar pra gente, mandar um texto pra gente. Eu não vou pegar uma coisa já pronta e pedir pra colocar meu link, não era isso. A ideia era que a gente enviasse um texto e eles enviassem pro nosso... Troca de link, é errado, tá? Isso infringe uma das 14 exigências... Mas você falou que isso não funcionava se você coloca link em outros lugares. Exatamente. Não infringe, olha. Mas você acabou de falar que você fica PR, mas agora eu não sei, eu não entendi nada. Peraí. Vamos chegar lá. Vamos esclarecer. Treta. No SEO, tudo depende, né? Acho que essa é a palavra que... você consegue colocar... Eu lembro muito do Os clientes odeiam essa parte. Depende. No meu site, na primeira página? Depende. Quando você tem dinheiro, né? Você consegue colocar meus links em locais bons? Depende. Eu posso ter uma conta no SEMrush? Depende. Não, isso é mais fácil. E mais importante também. Sim. Mas o que acontece? O Google, ele dentro desse processo, o link building, ele durante muito tempo, ele foi um dos 3 principais fatores de ranqueamento do Google. Hoje em dia, não é que ele não seja, mas ele se acoplou a outras exigências, que é o que a gente chama de ANT, por exemplo, que é Expertise, Authoritativeness e Trustworthiness. Nossa. E o que é isso? Que nada mais é do que expertise, autoridade e confiança. Sim.
Que é isso que um site tem que ter. Principalmente se o seu site é YM, YR, que é Your Money, Your Life. O que é isso? São sites que, de alguma forma, mudam a vida de quem está ali querendo comprar. Então, um site que muda a vida de uma pessoa não pode ter conteúdo errado. O site que muda uma vida de uma pessoa, ele não pode estar em outro portal XPTO com uma matéria ruim, só para ter o link, tá? Então, essa é a máxima. Como o Eric disse, é mais importante a gente esquecer o Google e focar em comunicação. Sim. É por isso que jornalistas se dão muito bem sendo link builders. Porque a gente sabe o tato ali de se comunicar com as outras pessoas, né? Então, isso é um ponto importante. Agora, dentro dessas questões das 14 exigências que o Google faz, a gente não pode fazer coisas como troca de link, por exemplo. Por quê? É tipo aquele, eu publico lá, tu publica aqui, e ao contrário, né? Tu publica lá, eu publico aqui, e a gente faz um link ao outro. Isso não é legal, isso é péssimo, na verdade. Mas também tudo depende. Porque às vezes você pode... De novo, esse depende nesse canal, gente. Uma troca de link ali, de 1000 trocas de links, 2000, realmente é uma coisa absurda. Agora uma troquinha aqui, outra ali, a cada 3, 4 meses, porque o blog que você vai querer fazer essa parceria faz sentido, aí tudo bem, é uma referência. Porque o que é o link? Ele funciona, primeira coisa vamos entender link, quando eu falar link, como matéria, release, guest post, artigo. Então, o que é o artigo? Ele é importante para você ganhar posicionamento da sua palavra-chave na primeira página do Google, porque quando aquele artigo sai em um blog ou portal, o link sai na palavra-chave que a gente quer, o texto âncora. E aí, aquela palavra-chave é a que está sendo otimizada na parte on-page. Então, o link que a gente colocou lá ajuda essa palavra-chave a ganhar posicionamento. Eu tenho a questão da autoridade. Quanto mais votos eu tiver em outros blogs ou portais mencionando o meu site, mais autoridade eu tenho naquele nicho de atuação, né? Porque, poxa, olha só, o blog do SEMrush está citando a Red Hog, por exemplo. Ou então, o blog da SEMrush está citando a Glad como um puta curso de inglês para quem trabalha com marketing. O Google vai falar e vai entender assim, poxa, olha só. Que esse é um exemplo interessante, e óbvio, a Glad está colaborando aqui com o podcast e tal, mas o blog da SEMrush é um blog sobre marketing digital, sobre SEO. É estranho ter um link sobre escola de inglês. Sim. Então não faz sentido ocorrer essa sugestão, essa referência. Então, só uma ideia. Não, tudo bem, eu entendi o exemplo, mas eu quis colaborar com a ideia, no sentido de que isso não é... Vá buscar lugares que tem a ver com ver com a sua audiência, exatamente. Tem a ver com a sua audiência, isso que a Carol tá construindo, né? Tipo, só a troca pela troca, ela não agrega. Tipo, mas entendi, lição dada, a gente não fez nada disso. A gente fez um texto pra Hugo tem um tempão e ele colocou um link esperto pra gente, que era um patrocinador nosso antigo. A gente conseguiu fazer um de live commerce gigantesco. E não foi troca, foi só realmente a gente fez um textão de 1000 palavras. Ótimo. De milhões de coisas, Hoje o que a gente mais tem de link building que a gente faz é que a gente trabalha com as campanhas de digital PR. Por exemplo, não sei se vocês... Gente, se deixar eu falar, eu vou falar. Tem algum Eu vou te interromper. Tem algum roteiro aí? Não, Você me interrompe toda vez que eu engulo saliva. Eu vou engolir saliva, eu não posso nem engolir, porque eu já falo. Vou fazer uma pergunta para os dois. Assim, eu tô pensando no público lá de casa. O que acontece é o seguinte. Nós estamos levando um monte de medo pro empreendedor lá. O cara tá falando, cara, eu ia contratar... mesmo? Ele ia falar, eu ia contratar um cara para fazer meu site, agora eu preciso contratar uma agência para fazer PR, link building, SEO. O cara não tem essa verba. Não precisa disso tudo, não. Então, quem tá começando, o que esse cara tem que fazer, coitadinho? Eu acho que é bem importante a gente entender que essa questão do link building é um pilar extremamente importante, só que ele é mais avançado na questão da SEO. É uma coisa super importante quando você já está executando a SEO. Acho que quem está acompanhando a gente, tá nesse sentido, tem que entender que você aparecer na primeira página do Google é importante porque você cria autoridade, você gera tráfego, gera tudo isso. E aí tem todas essas técnicas de SEO, onde o link building é com certeza uma e é muito importante. Então você precisa ter essas informações, esse contexto, para conseguir executar. E o detalhe, não precisa necessariamente você executar. Eu costumo falar que você precisa ter a noção para conseguir discutir sobre o assunto com quem é especialista no assunto. E aí você, não, peraí, sobre isso, quando vai se aprofundando, vai entendendo, vai conseguindo executar isso.
Uma coisa interessante que você pontuou e que você também falou, é isso, assim, eu não sei se você passa por isso nas suas conversas com clientes e tudo mais, mas uma coisa que é muito dolorosa até, de verdade, assim, quando chega um cliente na agência falando que foi enganado. Porque isso acontece diariamente. Por quê? O SEO, ele é um canal de marketing digital que ele demora ali os seus 2, 3 meses para começar a fazer algum movimento. Então vem um cara que diz que sabe SEO, aí toma dinheiro desse coitado durante 2, 3 meses, depois, vai embora. E o cara fica com o site ruim, fica com o site lá na 10ª página, fica, desesperado, porque o cara vive daquilo ali. Então, assim, um conselho que se eu pudesse dar para esse pessoal, assim, tome muito cuidado com quem você vai contratar para fazer o seu SEO, porque uma plataforma de inbound marketing é simples mexer. Você ali pode fazer, né? Você colocar um anúncio no Google Ads, se você tiver dinheiro, você aparece. Se você não tiver dinheiro, você não aparece. É um leilão. Você fazer as suas redes sociais também, né? Teoricamente ali é muito semelhante. Agora, o SEO, depois que você fez alguma coisa errada, para recuperar é muito difícil. E você demora, às vezes, muito mais para recuperar do que para você ir de encontro a um local que realmente vale a pena. Já peguei sites que foram penalizados pelo Google. E aí, quando o site ele é penalizado pelo Google porque ele infringiu alguma das leis, esse site some. Tanto, eu não sei se vocês veem, eu acho que um dos principais cases de penalização é do... Decolar? Decolar. O Decolar, ele sumiu uma época das redes do Google, assim. Ele não aparecia pra nada. Você podia colocar passagem pro Iapoque, pro Chuí, pra um lugar que ninguém procurasse. Mesmo assim, ele não aparecia, porque ele foi penalizado. Ele foi penalizado, se eu não me engano, por link building, porque fizeram link building de uma maneira muito errada, e o Google pegou. E, cara, esse site demorou 5 anos pra voltar a aparecer. Ele tá voltando agora. Que é 2 anos atrás, assim. Então, assim, o cuidado é muito importante. Então, tenha cuidado com o profissional que você vai contratar. O profissional que fala palavra difícil, pra você achar que ele é o cara... que ele é o cara que entende tudo, pode sair fora, entendeu? Porque, na verdade, essas palavras de, não, porque eu vou desenvolver aqui um produto excelentíssimo, que aí o senhor vai ter EAT, aí o senhor vai estar na primeira página, porque o Scholar Web Vault, sai fora. Isso são as nomenclaturas, mas a gente sabe muito bem traduzir isso para quem não entende, porque ninguém é obrigado a entender. Mas uma coisa que o Mário perguntou, que vocês não falaram ainda, qual é o básico do básico? O empreendedor está começando hoje, vai fazer uma loja virtual na plataforma. O que é mais importante para ele trabalhar nesse momento que ele não tem verba e ele não tem conhecimento? Como é que ele começa? Isso se o cara não tem o site ainda? Isso. WordPress. Uma boa estrutura de site. Melhor coisa para fazer, compra ali um domíniozinho do WordPress, registra o seu site no Registro BR ou em qualquer outro lugar, né? Isso. Uma hospedagem que você não vai pagar ali, com tudo isso, não vai pagar mais R$50 por mês. E às vezes tem coisas que é tipo por ano, por exemplo. Hospedagem você paga anualmente, né? Exato, faz um plano anual. Exato. Não contrata sua sobrinha para fazer designer. Isso é importante. Invista em qualidade dessa estrutura. Não inventa uma coisa muito complexa logo no início. Tenta entregar uma página rápida, com conteúdo, focada nas palavras-chave que tem a ver com o seu produto. Uma das coisas que eu comento muito, vocês podem ver nos canais que a gente acaba desenvolvendo também, tenha foco na sua persona. A gente voltou a falar de usuário, entendeu? Quem é o seu cliente? Como o seu cliente busca no Google? Quais são as palavras-chave que ele usa? Sim. Então, crie conteúdo, e conteúdo de qualidade, focado nessas palavras que são do seu usuário. Aí você já cria um site de 5, 10 páginas, depois um blog, começa a desenvolver conteúdo. Isso vai gerar. Aí, poxa, tá começando a andar. Pera aí, então, vamos fazer isso aqui. Sim. Crescer, vamos tornar esse conteúdo melhor, vamos investir em SEO. Porque a Carol falou da importância do SEO, né, e dos detalhes que tem que ter dos cuidados, mas vale muito a pena investir em SEO. Sim. Porque anúncio você tem que pagar, se você não paga, não tá lá. Agora o SEO ele pode demorar um pouquinho, 2, 3 meses, mas ele vai sempre crescendo de uma forma exponencial. Você vai sempre gerando, você vai sempre atrair o usuário de uma forma qualificada, que você está gerando conteúdo de qualidade que responde àquele usuário. E aí chega no momento que vai dizer, não, agora vamos trabalhar isso aqui a outro nível. Aí entra com link building, entra com digital PR, vai buscar no mercado referências para o seu conteúdo. Sim. Tem um colega nosso, o Pedro Dias, que fala assim, o melhor jeito de conseguir links é
criar conteúdo digno de receber links. Criar o que a gente chama de ativos linkáveis, que é o que a gente trabalha hoje, aquela questão de topical authority. Então, você cria um ativo dentro do seu site que vale a pena ser linkado, né? O jornalista procurando suas fontes. E dá lá a fonte. Faz um estudo sobre o seu mercado. Uma coisa interessante para falar, eu tenho um cliente esse mês que, por exemplo, acho que uns 2 meses atrás eu fiz uma reformulação inteira no blog dele, de conteúdo, de ali a questão técnica, performance também, todas essas coisas. Então isso foi em janeiro. Ontem ele atingiu 13 mil visitas a mais do que quando eu mexi nisso. 2 meses atrás. 2 meses atrás. Ou seja, ele economizou 10 a 13 mil reais no Google Ads. Sim. Lembrando todo mundo que todo o conteúdo vai estar sempre disponível no seu melhor streaming brasileiro, Brisa Play, não percam. Aproveitando o gancho, queria saber um pouco da Carol, o que faz a Red Hog? A Red Hog Digital é uma agência que só faz SEO. Então essa é uma das premissas, assim, porque hoje em dia grandes agências por aí também, né, fazem ads, fazem redes sociais. Não, a Red Hog só faz SEO. Ela é uma empresa lá de Cornwall, na Inglaterra, ali no Reino Unido, um pouquinho. E aí ela veio para o Brasil com o Philippe Bazon em 2017. E a gente está aí desde então atendendo clientes, sempre em parceria com a SEMrush. Mas a gente promove auditoria para site, planejamento, essa questão de performance, o SEO completo, assim. Tá? Sempre com aquela questão do monitoramento, da transparência. Então, o que a gente faz no site, a gente diz, a gente mostra os resultados. E aí, no fim das contas, a Red Hog vem crescendo muito justamente por conta da sua transparência de mercado. Se você chegar lá e falar assim, você faz aqui rede social para mim? Não faço. A gente faz SEO, mas o SEO tal qual é o SEO raiz, desde o básico, que é extremamente avançado, até a última tendência que a gente está fazendo agora, que inclusive vamos apresentar um case no Digitalks, sobre Web Stories para o Google Discover. Sim, a gente está começando a usar o Web Stories. Isso, o Google Discover ele é uma tecnologia do Google, né, justamente para você pegar ali usuários que usam o mobile para consumir conteúdo. E a gente entendeu, depois de muitos estudos, que o Web Stories é um tipo de conteúdo que vai muito bem no Discover. Uhum. Porque é um conteúdo curto, que conta uma história, que tem ali storytelling. Então, eu vou apresentar esse case, que foi um case que a gente fez lá de um cliente nosso, do Meu Lugar, um hub de conteúdo do 5º andar no Digitalks agora. Legal. Em abril. Legal. Eles são nossos parceiros aqui do canal também. É mesmo? Lógico, eu sou muito amiga do Flávio, da Maria. Ai, o Flávio é tão fofinho. Muito. Eu gosto dele. E do filho dele também, que é o mini Flávio. Que quando, né, no século passado, quando a gente vivia na época dos maias... Ele tem filha. Não, ele tem um garotinho. Tem? Mulher tem. Não sei. Estará em off essa parte. É que eu me lembro do Rian, que é filho do Aldo. Não, ele tem um garotinho. Deve ter, então tem. Tem. O Aldo é o pequeno, grande homem, né? Porque eles são todos grandes, né? Porque o Rian também ajuda a gente aqui. Detox! Como é que eles acham a Red Hog aqui, Brasil? Olha, gente, procura no Google, agência de SEO. Não procura não, que a gente tá mudando o site agora e caiu um pouco, tá? O posicionamento. A casa é de ferreiro e o espeto é de pau, e é isso aí mesmo. Gente, mas eu fico admirada com o SEO de vocês dois pro YouTube, que eu sou a louca do SEO do YouTube. Eu sou aquela pessoa que vou lá tentar o 100. Mas quando eu entro nos vídeos da SEMrush de SEO 100 no YouTube, caraca, eu fico, meu Deus, eu consigo 98, tá ligado? O que o Eric faz? Depois a gente vai fazer um novo. Só dá nós. Vamos fazer um novo só de YouTube, porque aí eu vou entrar na briga. Porque eu tô nessa luta. Mas quem era ser famosa em ser atriz, aí, ó. Tem um caminho. Mas eu sou famosa no digital. Pra achar a gente é br.redhogdigital.co, C de casa, O de ovo, .u de uva e K de UK. United Kingdom. Yeah. Eu não tenho uma palavra com K no Brasil, né? Kiwi. Que bom. K de kiwi. Que bom. Olha o merchandising aí. Que bom, patrocina nós. Nesse calor que tá agora aqui. Kiwi é uma boa palavra, é assim que acha nós. Show. E a gente também tá sempre em parceria com tem alguns com Eric. conteúdos lá também. É a minha ferramenta que eu mais gosto. Eu gosto do Eric também. Não! Gente, calma. A SEMrush. Peraí, tu tem namorada, não é? Tem. Então, eu sou gay, tá? Ó, só pra dizer que eu faço isso mesmo, mas é normal, tá? Relaxa. Queria saber o que faz a SEMrush, não conheço. Conhece?
A SEMrush, ela ajuda a profissionais como a Carol, como a Red Hog, a agência, e também profissionais como o Rockstar, enfim, quem estiver usando a plataforma, a conseguir visibilidade online. Então você vai fazer a sua estratégia para aparecer em primeira posição do Google, você vai usar os dados que a SEMrush provém para você como cliente. Então, dados de palavra-chave, tem o maior banco de dados de palavras-chave. Então, temos 20 bilhões de palavras-chave no nosso banco de dados que ajuda a entender como o seu usuário faz essas pesquisas. Quantas vezes o usuário pesquisa o que é link building na internet? Tá lá, não sei o número exato, mas tá lá. Então, tem 20 bilhões de palavras-chave ajudando você a construir esse conteúdo. E o mesmo vai valer, por exemplo, se você quiser fazer uma estratégia de anúncio pago, de ads. Você vai ter que organizar esse anúncio para uma palavra-chave, esse gatilho. Então, assim a gente consegue prover esses dados para performar melhor a sua estratégia de marketing digital. E aí tem mais de 50 ferramentas, vai ajudar a escrever conteúdo para marketing de conteúdo de qualidade, enfim. Todos são recursos para construir a sua visibilidade online. E aí, claro, agências de marketing usam esses dados para entregar isso e essa performance para os seus clientes, assim como empresas pequeno, grande ou médio porte, também para fazer o seu marketing house, né, dentro da sua própria estratégia. O SEMrush ele é muito bacana porque você consegue usar ele de forma intuitiva. Então, se você for um cara que nunca usou, você consegue, né? E ele tem muitos cursos. Quando você compra, tipo, assim, a ferramenta para usar, então tem curso de como usar, curso de como fazer isso, curso de como fazer aquilo, tipo, que ajuda. Porque o básico da ferramenta você consegue usar. Você entrou pela primeira vez, mas aí para ir aprofundando nela ali, tem vários cursos com pessoas bem bacanas, assim, do próprio mercado mesmo. Então muito é bem legal. Eu gosto disso. A gente pode ter uma noção do plano de entrada de cada um de vocês? Quanto custa para o pessoal contratar, mais ou menos? Depende. No nosso caso, não depende. A gente, inclusive, o mais interessante... a gente tem um plano freemium, né? Você consegue fazer várias coisas já usando os recursos da SEMrush, tem algumas limitações, mas sem pagar nada, só fazer o registro. Tá começando, né? Quer descobrir a plataforma, não tem problema, pode usar, tem diversos recursos super legais. A partir disso, você vai provavelmente entender que pode fazer muito mais e descobrir muito mais. Aí você vai para um plano que a gente chama de Pro, que ele já parte aí de 129, 130, 129 dólares, né? Então... é dólar, é mais caro. Olha, a forma como você entrega isso e consegue performar melhor, o retorno desse investimento vai se pagar. A questão é de ter coragem de investir e ter o resultado depois. Então é bem legal. Só para pegar o gancho da Carol, que ela falou do curso, tem muito conteúdo legal no YouTube da SEMrush. YouTube SEMrush Brasil ali, vocês vão encontrar. Aí já tem os links do site e tudo mais, que vão ajudar a entender ainda mais a plataforma. Vocês podem roubar umas palavras-chave lá, porque eles usam muito bem palavras. Aliás, análise competitiva e análise de concorrente é outro recurso que a SEMrush ajuda a fazer. É muito legal. Tipo, a plataforma lá para você colocar os seus concorrentes e ver quem tá crescendo, visibilidade, share of voice. Realmente, por favor, me dá uma comissão. A Andressa fez um relatório pra gente de alguns concorrentes nossos. Nossa, ela gerou 30 mil links lá e a gente vai entender. E aí você vai ficando meio louco, porque é muito legal, né? Vamos ficando loucos. Muita informação, é muito legal. Esse é o objetivo. Mas, sinceramente, independente da forma da plataforma ou de como você consegue esses dados, eu realmente acho que quando a gente pensa em marketing digital, é importante a gente saber que a gente pode conseguir esses dados. Sim. E você não se limitar, eu não sei, eu não vou saber, eu não sei como meu concorrente performa, eu não sei como é que o meu persona pesquisa. Então você tem que saber que é possível conseguir esses dados. Aí usa o próprio Google, vê as pesquisas sugeridas, você tem recursos para fazer isso. E ter essa vontade de conseguir essa informação é onde vai te levar a ter melhor performance. Aí você vai encontrar outros jeitos de fazer isso, com plataformas, com agências, enfim. Mas é importante que qualquer um que está desenvolvendo um site entenda que ele pode sim chegar na primeira posição do Google à medida que ele interpretar e conseguir essas informações com dados. Eu acho que esse é um caminho, não se limitar nesse ponto. Tem uma dica que eu não sei se vocês vão gostar, que eu vou dar para vocês, que muita gente usa o Google Ads para entender um pouco das palavras-chave, né? Quanto mais cara essa palavra-chave, mais difícil provavelmente vai ser você ranquear. Ótima então dica, é uma coisa que a galera pode começar a usar, é gratuito, e aí você fala, nossa, essa palavra-chave é startup. Exato. Quais são as variações de startup que não são tão caras e que eu posso usar para fazer algum tipo de ativação? Então, o Google Ads também funciona para vocês. Então, uma dica aqui de graça, uma cerejinha no bolo, mas para fazer uma coisa profissional, teria que ser uma coisa mais profissional, né? Funciona muito bem. O Coyote Planner funciona muito bem. A gente usa.
E nós ficamos aguardando o depende da Carol. Eu tava esperando. Esperando o discurso, né? Tava esperando meu amigo aqui terminar pra ele não dizer que eu interrompo ele. Não deixou, né? Realmente depende muito, Mário, porque assim, quando você chega lá, cada site é uma história. Cada site tem um problema, né? E aí a gente dá um preço pro site de acordo com o trabalho que ele vai dar, o tamanho dele. Então, tem clientes lá que pagam 3 mil reais e tem clientes que pagam 100 mil reais. Mentira, não tem isso. É customizado. Exatamente. É absolutamente customizado. Você vai reunir com o cliente, vai fazer um briefing com ele, vai entender o problema, as dores dele e vai apresentar uma solução. Tô vendo. Mário é ótimo, ele adora comprar as coisas. E aí é justamente isso, né? Tipo, você chega e fala assim, ó, seguinte, meu objetivo aqui é colocar o Workstage na primeira página do Google, é colocar a Glad para concorrer com a Conquer e com outras escolas de inglês aí, ó, Conquer me perdeu. E tal, e então eu quero que você faça pra mim. Beleza. Aí a gente vai traçar uma estratégia com base nisso e vai dizer, ó, vai demorar tanto tempo pra fazer isso, olha aqui a sua pesquisa, olha aqui o seu plano tático de conteúdo, olha aqui a sua estratégia pra link building, olha aqui a sua performance que a gente vai fazer, blá, 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 blá. E tudo isso vai tendo um valor. Claro. E aí esse valor realmente depende. Vamos lá, gente. Um momento bate-bola. Quer começar, Mariana? Vamos embora. Dúvida é, crescer orgânico ou investir em anúncios? Os dois, com certeza. Aí você começa com uma estratégia de mídia paga para conseguir usuários logo, mas vai investindo em tráfego orgânico para depois poder conseguir dados, inclusive, da mídia paga para sustentar o seu tráfego orgânico, insights. No fundo, depois você tem os dois tráfegos trabalhando e você pode decidir como trabalhar os outros canais. Mas o SEO ele já vai te trazer um tráfego muito mais qualificado depois de 3 ou 4 meses. Tem uma aqui que é interessante. Muito tráfego no seu site, você prefere? Ou pouco tráfego na rua? É pegadinha. Como assim? Eu não entendi o que Você prefere muita gente no seu site, você consegue, ou você prefere um dia sem trânsito? Caraca, Difícil essa aí, né? Nosso roteirista que fez essa pergunta. Boa. mano, eu adoro o tráfego no meu site, porque nem na rua eu saio mais. Tá, então... Então é isso aí mesmo. Com tráfego no site, você não precisa ser na rua. Exatamente. Até porque eu posso ficar rica e comprar um helicóptero. Pode ser. Pode ser. E aí lá em cima não tem o quê? Tráfego. Apesar que essa terceira resposta da Carol tá fácil, mas né? vamos ver o Eric. Conhecimento na rede social ou deitar na rede? Eu sou fã de desenvolver o seu próprio site. Eu acho que as redes sociais têm o seu valor, mas elas continuam sendo as redes sociais. Então, eu desenvolveria o meu site otimizado para SEO, deitado na rede. Não na sério, nossa pegada. É só deitar na rede só mesmo. Boa, foi mais sincero. Tá bom. Você prefere conhecer de SEO ou ser CEO? Nosso roteirista foi... Cara, são boas essas perguntas. Foi boa. São os trocadilhos bons. Eu prefiro guerrear, porque sem guerra não há paz. E aí isso significa... Deu uma desculpa agora. Olha, eu vou responder. Prefiro ter conhecimento de SEO. Como você gosta de ir pro trabalho todo dia? Saindo de casa, em cima da hora ou sem pressa? Peraí, deixa eu entender o trocadilho. Sem pressa? Sem rush? Não. Sensacional, Vitor. Um beijo. Esse cara é muito bom, cara. Muito bom. Foi bom. Gente, Sai de casa com a sem rush. eu não saio de casa, então eu fico com esse rush onde eu tô. Galera, muito obrigada pela audiência de vocês até agora. Vai aí, procura outros episódios assistirem, que é sempre divertido, é negócios, é brincadeira. Mas, galera, falam suas redes sociais, se vocês querem que alguém siga vocês ou adicione no LinkedIn de vocês, pessoal, né? Não sei. O meu Instagram é @carolperes27. O meu LinkedIn é Carolina Pérez. E o meu Twitter é Obliviate. Adoro. Obliviate é a senha da Hermione com Harry Potter no Olha terceiro, só. quando ela faz a magia Obliviate para que os pais esqueçam dela. Então vocês não vão esquecer. Então, minhas redes são Eric Casagrande, meu nome e sobrenome, ERICH Casagrande, tanto no Instagram, LinkedIn, Twitter também eu uso pouco, mas principalmente LinkedIn. Publico bastante coisa lá no LinkedIn, tem uns conteúdos legais. É verdade. E da SEMrush, eu acho que o melhor portal ali pra vocês se conectarem é o YouTube mesmo, SEMrush Brasil, vocês vão ver bastante coisa por lá também. Marião, como é que acha você, Marião? Procura Workstars e Glad, me deixa em paz. Procura não. Me Tem procura vídeos não. do Mário sobre metaverso, sobre um monte de coisa. Me procura também, Thalita Lombard, Workstars BR. Galera, obrigada.
pessoal do Visa Play. Foi parente da Lombardi? Lombardi trabalhava com o Silvio Santos? Talvez. Será? Talvez será. E até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.